dando continuidade ao nossa aula, ao nosso módulo 9, né? Tinha parado antes do nosso intervalinho. Eita. Tinha parado na barragem de Schofield. Tá todo mundo ok? Todo mundo conseguindo acompanhar e tal? Vendo que tem gente de fora entrando. Todo mundo com café a postos. Cafezinho pós-almoço. Paramos então na barragem de Schofield e vamos para a barragem de Crane Valley. Essa barragem, deixa eu colocar aqui, 38 metros de altura, é uma barragem razoável, não é das mais altas, só que foi construída em 1910, há 110 anos atrás. Ela é interessante, essa barragem, ela tem um núcleo de concreto com largura de 30 centímetros na crista e 1,80 m na base. Então, é um núcleo que abre à medida que vai aprofundando. O aterro foi feito aterro hidráulico, não sei se vocês sabem, aterro hidráulico é um tipo de construção geralmente com a areia que você joga, feito por bombas, né? Você vai colocando o solo meio que com auxílio de água, por isso hidráulico. O solo é simplesmente jogado, ele pega lá o ângulo de atrito do material, acaba ficando com o ângulo de atrito do material. Então aqui ele fez um aterro hidráulico talude de 2:1. E a jusante de enrocamento, blocos grandes, enrocamento não dá para ser hidráulico. Lançado em camadas espessas com talude de 1,5:1. Então, o aterro hidráulico foi lançado de forma que o material mais fino se agrupasse junto à face montante do núcleo de concreto. É até meio que natural, né? Você faz aquela interface, começa de materiais. Quando se vai compor um filtro, você pensa em colocar materiais mais grossos e ele vai diminuindo até ter a parte mais fina do filtro com materiais mais finos. E desde o início de operação, ocorreram deslocamentos no topo da parede de concreto que protuberava na crista da barragem. Foram medidos 1,50 m de deslocamento para jusante entre 1914 e 1952. Entre o período de 1910 e 1914, houve deslocamento máximo de 2,70 e tem alguma coisa estranha aqui. Ou seja, nos primeiros 40 anos de operação, de 10 a 14, não teve, né? Deve ser de 1910 a 1940. Ou 54. Os 40 primeiros anos de operação, a crista da parede central de concreto deslocou mais do que 4 metros para jusante. Foi lançado, então, um enrocamento adicional a partir da crista sobre o talude de jusante, de maneira que a inclinação fosse suavizada para 3:1. Um poço realizado em 1928 junto à face de jusante da parede de concreto indicou que a parte inferior, indicou que sua parte inferior, cerca de 2 metros acima das rochas, não havia se movido. Verificou-se que a maior parte dos deslocamentos da crista resultaram em rotação da parede acima da trinca observado nessa profundidade. Deixa eu ver se tem foto aqui. Não, essa não tem foto. Estranho não ter foto, eu lembrava disso. Deixa eu abrir aqui o barragem.
Será que essa é uma versão antiga? Não, essa é a versão. Essa não tem foto, não. E aí os engenheiros fizeram vistoria em 1928, a parede de concreto estava fortemente trincada, tanto horizontalmente quanto verticalmente, mas o solo fino, a montante selar as trincas, evitando a percolação excessiva. Tentou-se fazer, então, um poço de montante, mas só foi possível aprofundá-lo até 24 metros, pois o material se apresentava praticamente líquido. Qual é a parte interessante dessa barragem? Pena que não tem nenhuma foto para representar. Ela é uma barragem com núcleo de concreto. De um lado está um material arenoso, entre argiloso e arenoso, uma argila arenosa. Do outro lado jusante, tem um enrocamento. O enrocamento ele vai segurar essa parede de concreto para ela ter piso para poder não tombar devido aos esforços hidráulicos. A parede de concreto é muito delgada, né? 1,80 m na base é praticamente quase nada no universo de barragens. E a parte de montante é feito de um material de uma areia muito fina. Na medida que começaram a surgir trincas na face do concreto, isso foi relativamente controlado por conta do material que está muito fino na proximidade da face de concreto, ele percolar por dentro dessas trincas e acabar vedando essa parede de concreto. Isso é um processo de concrecionamento que ocorre, tem uma discussão mais à frente nisso, mas em algumas situações isso ocorre e não dá para contar com isso como se fosse um padrão. Foi muita sorte ocorrer lá nessa barragem de Crane Valley. E é um outro tipo construtivo em relação a esses outros que a gente tinha comentado até agora. E aí vamos para um caso nacional, a gente só está falando de caso internacional, tem a barragem de Pampulha, que foi construída lá em Belo Horizonte, inclusive ela é a imagem da abertura desse slide. Construída entre 1936 e 40, foi destruída por um processo de entubamento que ocorreu em 54, 13 anos após a operação. O maciço de terra tinha 16,5 metros de altura, 330 de comprimento de crista. E aqui a gente vê a figurinha. Depois vocês podem olhar com calma, tem explicação de tudo. Isso é de um artigo do Milton Vargas. Está tudo muito bem detalhado. Ela foi construída com aquela história de uma secadeira que foi feito e depois ampliou-se, né? Tem 2 níveis de barragem. E aí, inicialmente, aliás, ela foi construída para ter 11, depois subiu-se para 16,5. Aqui, ó. Inicialmente, foi projetada para ter 11,5 metros de altura e ainda durante a construção decidiu-se alterá-la para 16,5. Isso é complicado, se fazer isso na civil, em obras pesadas, tá certo? Sempre tem que tomar muito cuidado, porque quando você projeta alguma coisa para ter uma tensão de 11 metros, e depois você pula para ter uma tensão de um solo de 16 metros de aterro, o universo de tensões é diferente, o tratamento que você dá para esse subsolo é diferente. Sistema de drenagem da fundação de aterro de 11 metros, já implantado quando a decisão de altear, era composto por tubos perfurados transversais, com 30 centímetros de diâmetro.
extremidade a montante situavam-se apenas 7 metros da face de montante do aterro. Então, ele fazia aquele esquema de drenar o talude a montante e não a jusante. Esses tubos eram envolvidos por pedras limpas, bem arrumadas, na maneira de 2,5 centímetros, desembocavam no coletor de 60 centímetros, ao qual era envolto por empedramento de rocha sã bem arrumada, com alteamento de aterro. O sistema de drenagem foi estendido através de um único coletor transversal com diâmetro de 60 centímetros. O aterro, o corpo do aterro era feito com uma argila muito arenosa, alteração de gnais. No projeto original era designado como saibro. Saibro, para quem sabe, é um material que não reage muito, né? É um material mais resistente, que não é tão coesivo. Compactado com camadas de 20 centímetros de espessura. A umidade e o grau de compactação, embora não se possua dados da época, dispõe-se de ensaios executados de aterro remanescente após o desastre. O resultado sugere que a barragem original foi compactada mais úmida e menos densa que o trecho de alteamento. Então, a barragem original estava mais úmida e menos densa. A barragem original ela ultrapassou a umidade ótima. Isso você consegue recuperar, principalmente numa situação de sinistro como é essa daí. Você consegue descobrir qual era a umidade na época da compactação. Na face de montante foi implantada uma laje de concreto armado solidária com um plinto vertical que penetrava 3,5 metros. Plinto é aquele furinho que faz no solo para poder fixar essa barragem. Então, aqui a gente tem a situação do desastre, né, como ficou, quando estava ocorrendo, né? Ela fez uma ruptura meio que em S, é muito comum essa ruptura em S. Aqui mostra em planta, essa mesma linha de ruptura. Sequência do acidente foi percolação com carregamento de material do maciço para o interior do sistema de drenagem, descalçando a membrana de concreto desmontante. Percolou água pelo concreto por trás da face de concreto, e nessa percolação foi carregando o material. Uma vez que você não teve material para sustentar essa laje de concreto, ela começou a tendilhar e afundar. Ela começou a fraturar por conta dessa falta de suporte. E aí foi efeito cascata, foi avolumando o fluxo, aumento do carregamento, final formação de um tubo em forma de S e a destruição completa do maciço. Começa com um tubinho, com uma pequena linha de drenagem. Quando você vê, já foi o maciço inteiro. Esse foi o caso da Pampulha. Aqui algumas informações interessantes. Entre as décadas de 20 e 30, um grupo de engenheiros de barragem, inspirados em Terzaghi e Casagrande, tinham consciência da importância da filtragem. Do trabalho de Casagrande de 1937 foi extraído o seguinte texto: convém pensar sobre como construir uma porção de jusante de uma barragem de terra compactada, de forma que a linha de percolação se mantenha a uma distância segura da face de jusante da estrutura. Uma solução simples é a utilização de um tapete permeável sobre a porção jusante da barragem para controlar a posição da linha de percolação em qualquer extensão desejada. Tal tapete pode ser construído como filtro graduado, cuidadosamente projetado, para evitar o carregamento do solo da barragem, do maciço de barragem. Então, nessa época em que o Terzaghi e o Casagrande estavam ativamente em projetos de engenharia, eles sabiam que a principal preocupação
era manter o talude de jusante, né? O de montante, obviamente, ia ficar saturado porque estava muito próximo da água. Só que o de jusante, ele tinha a ideia sempre foi ter o talude ele seco, preservando as propriedades do solo, o melhor desempenho dele, né? Que ele, quando entra em saturação, ele perde parte da resistência ao cisalhamento dele. Então, mantendo o solo não saturado, consegue-se aí uma eficiência em relação à resistência ao cisalhamento, porque as tensões efetivas ficam maiores e, por conta disso, você tem a maior resistência ao cisalhamento. E essa era a preocupação para o talude jusante para poder manter a estabilidade do corpo da barragem como um todo. E Terzag e Casa Grande manifestavam isso daí. Então, um exemplo de uma barragem que tem que se vale desse conceito, nem tem a data dessa barragem, Chico Assen, é um exemplo que o Sandrone usa. Essa barragem de Chico Assen, ela foi feita lá no México, e você vê diversos níveis. Tem aqui, ó, as ensecadeiras, né? Ele mostra a ensecadeira de montante jusante, ensecadeira inclusive com um núcleo bem definido, núcleo de jazida da jazida tergeria, umidade ótima, esse um T logo aqui na base, um C é o núcleo da jazida costia. Legal, assim, perceber que o projeto ele estudou, inclusive, de onde eram as jazidas, porque a jazida ela vai influenciar diretamente nas propriedades do material. Então, é bom sempre ter isso bem delimitado desde o projeto. Isso vai impactar no orçamento também. O orçamento ele vai ter aí a distância de transporte bem alterada, a depender do tipo de jazida que você usa. Então, preferenciar, é muito melhor você adotar materiais próximos ao teu local do que você pegar material que está muito distante. E aí tem um W, olha só que interessante isso, ele já especifica material nessas laterais com umidade 2 a 3% acima do ótimo. Isso é para que o material seja mais saturado à medida que ele vai sofrendo tensão. Tem os problemas que a gente vai discutir sobre poropressão negativa que pode ocorrer no corpo de barragens devido à compactação. Quando você vai compactar, se aumenta muito a pressão e depois você diminui, e esse processo de aumentar e diminuir devido ao carregamento, você gera pressões que elas podem eventualmente ir para o lado negativo por conta da existência de ar ocluso, presença de ar dentro do material. Então, eles colocaram aí essa situação com 2 a 3% acima da umidade ótima. O número 2 está aqui embaixo, ó, são os filtros, acompanham aqui essa parede vertical. Número 3, transição. Transição é muito importante para proteger o filtro. É um material entre o material do filtro e um material mais grosso. Esse 4 e 4U é um... Oi, Henrique. Oi. Só posso fazer uma pergunta aí agora? Claro, fica à vontade. Então, é só aqui uma dúvida. O dimensionamento desses filtros, né? Uma vez que você não sabe qual é, o que vai percolar até chegar ao dedo do filtro, como é que você dimensiona as espessuras dessas transições, desses filtros? Olha, vou te dizer que eu teria que pegar o livro do... Existe dimensionamento específico disso, ele fala aqui, o Paulo Teixeira. Tem umas regrinhas, muito se faz da prática, da experiência. Mas ele
puxou umas regrinhas disso. Eu não estou chegando. Mesmo porque se você for olhar, ele é grossinho. Não dá para fazer o livro inteiro em uma aula. Aqui a gente só tem os conceitos introdutórios. Mas existem ábacos, tem algumas formuletas, e aí você tem que permear por diversos autores, discussão de cada um deles, para verificar qual é o tamanho do filtro. O conceito é bem próximo àquele do Terzag. Eu acho até que... Lembra do curso de Max-Solos, que existia uma faixa granulométrica? Deixa eu dar aqui Vou dar um print screen aqui só para mostrar aqui. Pegar para vocês. Aqui, ó. Tá muito pequenininho, né? Vou ampliar isso. Deixa eu pegar aqui, passar o próprio... Eu fico olhando aqui minha cola, tá, gente? Eu dou aula com cola. Quando vocês virarem gente grande, professor, vocês vão poder fazer isso também. Aqui, ó. Aqui é um dimensionamento de filtro. Aqui, não sei se vocês se lembram, é a curva granulométrica. Existe faixas, a faixa dos filtros. Aqui, Gravely Clay Core. O núcleo de argila com cascalho, né? Estranho isso, Gravely. A parte do núcleo, a parte do filtro. Então, esse dimensionamento ele é feito fazendo um arranjo de partículas que esteja com o solo com esse percentual, entendeu? Vocês teriam que traçar uma curva que pegaria mais ou menos esse desenho. Esse é o conceito básico. É isso que a gente vê também, Terzag também discute dessa forma, então... É um conceito básico, a gente vai falar disso, é a última barragem que a gente vai discutir. Ok. Agora, eu não tenho aqui a mãos pronto como é que é o dimensionamento dessas larguras de transição e de filtro. Basicamente, se faz a largura em um material nobre. Então, você vai fazer a largura que você gaste o mínimo possível de material nobre. E tem que se pensar também no efeito de conjunto, porque quando você faz um filtro, é um material granular, que ele tem pouca resistência, pouca coesão. Diferente, por exemplo, do núcleo, diferente, por exemplo, do enrocamento. Então, quando você abusa demais dessa largura de faixa arenosa, você pode impactar também na tua própria resistência do maciço da barragem como um todo. Mas eu posso até depois dar uma olhada aqui no livro do Paulo e ver se eu passo para vocês por WhatsApp ou tiro uma fotinha e põe lá no Google Class. Eu vou ver se eu faço isso esse final de semana. Não sei se vai estar tão simplificado assim, não me lembro. Eu acho que não. Continuando. Então, a partir de meados da década de 40, então, os critérios de filtragem passaram a ter a utilização mais ampla, facultando o que se pode considerar como o início da atual fase de concepção de barragens de terra e enrocamento. E aí, Middlebrooks, que é o autor aí de livros de barragem, escreveu: controle da percolação através do aterro da fundação é um requisito essencial para o projeto de barragens de terra. Percolação sem controle, independente da quantidade, não deve ser tolerada. A percolação através do aterro é controlada por uma zona permeável, tendo a graduação necessária para formar um filtro estável. Essa zona pode tomar a forma de um trecho permeável a jusante, de um tapete permeável horizontal ou inclinando, ou um dreno de pé. Características adequadas de filtragem de todos os materiais envolvidos na fundação e no aterro são essenciais para evitar o entubamento. Portanto,
e, portanto, garantir a segurança da estrutura. Então, assim, na época, em 1950, não se existia uma regra, tanto que você vê que algumas barragens elas trabalhavam com esse conceito, outras simplesmente tentavam vedar, algumas faziam somente um tapete, outras simplesmente um dreno logo na base da jusante, e ainda hoje, às vezes, é muito complicado você ter uma teoria. Isso volta lá aquilo que eu falei lá no início da aula de hoje. Não existe uma teoria consolidada que vai te dar a regra e você vai fazer uma continha e vai dizer, é isso. É o que eu sempre sofri também dando aula na graduação. Para projeto de estradas, então, isso é horrível, porque é exatamente isso daí que ocorre. Você vai fazer um projeto, existe certo e errado? Muito difícil você ter assim o certo de forma tão clara e o errado de forma tão clara. Existe uma região nebulosa onde é mais econômico e sacrifica mais a segurança, ou é menos econômico e é mais seguro. A gente vai ficar nesse universo dosando o que a gente vai fazer em termos de engenharia. A gente tem que pensar nisso, na verdade. Aqui tem alguns critérios, esqueci que eu tinha colocado aqui. Materiais a proteger. Se você tem material granular, grosso, areia, silt, arenoso, um D85 maior do que 0,1. D85 vocês se lembram, né? Você pega lá aquele gráfico da tua curva granulométrica, 85% dos seus materiais, então você tem ali 85%, é maior ou igual a 1 milímetro. Então, materiais granulares grossos, bem grossos, aqui deu 85 maior do que 0,1 é bem grosso. O D do filtro, D15, dividido pelo D85, D15 do filtro. Então, você tem a curva granulométrica do filtro, você vai pegar aquele diâmetro D15, que é o diâmetro do qual 15% é maior ou igual àquele valor, dividido pelo D85 do solo, e isso tem que ser menor ou igual a 5. Solos argilosos plásticos com D85 entre 0,03 e 0,1 são solos bem argilosos. 0,03 é argila mesmo, propriamente dito. Então, entre 85% de argila e pouco menos. 2 critérios. Ou D15 do filtro sobre D85 do solo é menor ou igual a 10, ou D15 do filtro menor ou igual a 0,4 milímetros. Vocês estão entendendo isso? Que demanda de uma lembrança de matéria de Max Solos 1. Não sei se tem muito tempo que vocês viram isso. Curva granulométrica. Se precisar, eu tento achar uma na internet e explico para vocês. Precisa? Quem cala, consente. Aqui vai consentir comigo e dizer que não, ou sim. Não, acho que não precisa não, professor. Precisa não, vocês estão se lembrando, né? Qualquer coisa também, estou à disposição, vocês podem mandar mensagem e perguntar. Siltes finos, sem qualidade apreciável de areia. E aí, silt tem aquela história, qualidade apreciável de areia. O silt, teoricamente, ele não é coesivo. A qualidade apreciável de areia é não ser coesivo. Mas aqui, por exemplo, se ele tiver material, siltes finos, pode ser que tenha parte de material argiloso e ele pode ter uma certa plasticidade. Isso. Então, é o caso aqui, ó, sem qualidade apreciável de areia e com plasticidade, limite de liquidez menor ou igual a 30. Então, é um silt meio que um pouquinho plástico. Aqui abaixo da linha A, lembrando aquele gráfico, devia ter trazido essas coisas, o gráfico do SUX. Isso eu acho rápido.
Vamos lá, ó. Esse daqui. Ah, é legal, abre. Eu queria que ficasse maior a imagem. Mas a linha A é essa daqui, ó. Não dá para ficar maior, né? Aqui tá maior. Linha A, tá vendo, ó? E abaixo dessa linha A, no SUX. Pessoal, todo povo que trabalha com parte de aterros, compactação, a gente tem muito bem definido essas classificações. O HRB ela tem muito mais lógica quando vai se fazer estradas, tanto que o pessoal que trabalha com estradas, ele nem chega a citar, a admitir que existe o SUX. Já o pessoal de barragens é muito mais voltado para o SUX, porque o SUX pega melhor essa parte de plasticidade e tudo mais. Então, silts finos, solos muito finos, com um diâmetro de 85% menor ou igual a 3 milímetros, 0,03, ou seja, mais de 85% é argila. Diâmetro do filtro tem que ser menor, D15, né, do filtro tem que ser menor ou igual a 2 milímetros. E areia envolvendo tubulação drenante, é o caso ali da Pampulha, né? A areia envolvendo tubulação drenante. A gente tem D85 da areia, dividido pela largura da ranhura do tubo. Aí é a questão do tubo, que tipo de tubo que é? Se é tubo ranhurado ou perfurado. Existem dois tipos de tubo, que é aquele tubo... Vou mostrar a foto para vocês. Ah, fugiu o nome. Tá vendo? Tipo isso daqui. Existe tubo desse que é perfurado, tem um nome comercial. Tem outro que é ranhurado, tá certo? Canaflex, obrigado, boa lembrança. Canaflex. A gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo das coisas. Os filtros devem ser bem graduados, porém com D60 sobre D10 menor do que 20. Filtros arenosos não devem conter grãos com diâmetro maiores do que 2 polegadas. Tá certo? Então, aqui tem alguns critérios. Esses critérios eles são baseados na experiência acumulada do pessoal que trabalha com barragens. É interessante observar isso e usar isso como uma referência interessante. Não é regra, tá certo? Não é lei. Você não pode chegar e dizer, está errado, não usou isso, não usou aquilo. Se está errado ou não, o que vai dizer se a barragem vai cair ou não. Preferencialmente é desejável que a gente construa barragens que não caiam. E aí, nossa última barragem, a barragem de Boulderhart, construída na Inglaterra, essa é mais nova, ela é de 1961 a 65, sofreu perda substancial do material de núcleo com afundamentos na crista. Ela tem um núcleo... ela é um núcleo de argila, tá certo? Bem vertical, um núcleo. Aí ele tem... Tá certo, aqui ele não fala muitos materiais, né? Barragem, comprimento de 920 metros, altura máxima de 48, aqui a seção transversal, mostrando. Então, núcleo, argila com cascalho, cuja granulometria... Eu mostro a faixa granulométrica, é exatamente isso. Aqui é o núcleo, a granulometria do núcleo, aqui é a granulometria do filtro. Pelas especificações, com pedras maiores do que 15 centímetros, deveriam ser removidas, mas a escavação do núcleo durante a obra e dos reparos foram encontrados blocos com até 60 centímetros de diâmetro. Constituíam um volume de cerca de 4% do volume, 0,4% do volume total. Então, existiam blocos grandes que faziam parte do núcleo. Isso é ruim porque
esses blocos muito grandes, a interface desses blocos costuma... É o efeito de interface, né? Você não tem uma adesão muito boa, você tem uma possibilidade de caminho preferencial. Então é bom você evitar isso. Os espaldares que compõem o enrocamento de folhelho compõem-se de enrocamento de folhelho compactado, que foi obtido por escarificação explorado com auxílio de scrapers. O valor de permeabilidade na faixa de 1 × 10 a menos 3 centímetros por segundo, isso é quase uma areia, né? Para o material resultante do espadar foi determinado através de ensaio de furos de sondagem. O folhelho mais alterado foi colocado imediatamente a montante do núcleo. O núcleo foi compactado com camadas de 15 centímetros, umidade próxima ao padrão da haste, com auxílio de rolo de pé de carneiros, com patas tipo tamping. A granulometria do filtro está mostrada aqui na figura. O material do filtro foi concebido para ter D15 não maior do que 3 vezes D85, aqui D15 deveria estar subscrito, né? D85 do núcleo. Então, ele D15 sobre D85 é menor do que 3. Voltando aqui às nossas especificações, ó. D15 sobre D85 menor do que 5 para material granular solo argiloso plástico. D15 sobre D85 deveria ser menor do que 10. Atendendo à nossa especificação. Considerado apenas a parcela do material com núcleo mais fina, mais fina do que 1 polegada. Na barragem, devido à segregação e às variações do material, essas relações podem ter sido localmente até 6 na barragem, devido à segregação. A relação D15 sobre D85 pode ter chegado até 6. Segundo as observações de Vaughan, foram feitas prospecções para reparos. Essa barragem que ela entrou em ruptura e foi feito o reparo. Aqui mostra o material colapsado da ruptura. Você teve a perda de todo esse material do núcleo de argila com cascalho. E aí, voltando aqui à história, o enchimento do reservatório começou em outubro de 64, o nível do lago subindo lentamente até atingir o máximo, né? A cota 323. Em fevereiro de 96, esse nível se manteve até o início de abril de 67. Passou um ano nesse nível. Quando começou a surgir uma cratera com 6 metros de diâmetro e cerca de 2,5 metros de profundidade. Foi aqui, ó. Relativamente, só se viu o topinho da cratera, né? Na estaca 317, como indicado aqui na figura ao lado. Reservatório, então, foi rebaixado, óbvio, né? Numa situação dessa, num risco de sinistro, a primeira coisa que se faz é rebaixar. Aqui na figura mostra a distribuição das crateras que teve. Ó. Aqui são várias que tiveram abril 67, zonas prejudicadas pela erosão, determinada por meio de furos de sondagem, foram determinadas aqui. Aqui o topo aqui essa linha, topo do enrocamento, e border clay left, a argila deixada abaixo a camada de argila deixada abaixo da barragem. Então, diversas zonas de erosão interna foram encontradas, como indicado nas figuras. Nessas zonas, amostras obtidas consistiam principalmente de partículas mais grossas do que o material do núcleo, mostrando que os finos tinham sido carreados. As vazões observadas, algumas medições piezométricas de interesse e os serviços de reparo foram utilizados e estão também sucintamente representados aqui na figura. Então, ó, nesse trecho de 114, teve um grauteamento
feito. Nesse trecho de 200 metros, reparado, foi feita uma parede de concreto dentro do trecho de lama, e aqui são outras zonas também de grauteamento. Se dividiu o trecho aplicando grout e fazendo uma parede de concreto. Resumindo, então, começaram a aparecer trincas no núcleo, o resultado da superposição de dois agentes. Um deles... Ai, tá calor aqui. Transferência de tensão vertical do núcleo para os espaldares e a tensão vertical já baixa, abertura de fissuras pela pressão de água no reservatório, fraturamento hidráulico. Teve carreamento de fração fina do material, do núcleo, que o filtro já situado jusante não conseguia reter, e aparecimento de subsidência na superfície pela propagação do fenômeno. Então, com isso, a gente fecha a nossa parte, módulo 9, que é fluxo de água dentro das barragens. Vou apertar pause aqui na gravação para a gente poder ficar separado.